com o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Secretário, claro que nós sabemos da preocupação do governo com as estradas estaduais vicinais, só que deve também estar muito preocupado com a perda em algumas regiões do estado com relação à lavoura. Qual é a real situação hoje do estado de Mato Grosso do Sul devido a essas fortes chuvas que vêm ocorrendo aqui no nosso estado? Bom dia, é um prazer tê-lo no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sérgio Cruz. Um prazer meu estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. É uma situação muito dramática, eu vou chamar assim, porque nós temos dois grandes problemas no que diz respeito à safra sul-mato-grossense agora de verão, de soja principalmente. Primeiro que os produtores não estão conseguindo entrar para colher. Essa semana inteira de chuva em todo o sul do estado, parte do norte, e isso começa a gerar uma série de prejuízos. A lavoura vai se perdendo em termos de qualidade, em termos de quantidade, algumas literalmente debaixo d'água, temos fotos e registros, a gente consegue ver áreas inteiras quase alagadas e sem condição de trabalho. E a outra é um acúmulo de situações desde o final de dezembro, que são as nossas estradas, estradas, pontes, que é o acesso para poder escoar toda essa safra. Esse é um problema seríssimo também. O governo, apesar de ter tomado todas as medidas o mais rápido possível, contratou mais de 15 equipes só na atuação de emergência, destinou um recurso que vai beirar aí os 70 milhões para o prejuízo gerado em relação a pontes, estradas em caráter de emergência, e não está dando para trabalhar. Essas empresas não conseguem entrar, e aí cada vez que vem uma chuva, nos últimos 4 dias foram mais de 200 milímetros. É um volume impressionante de chuva, mais pontes se perderam. Aquele serviço que iniciou a ser feito em caráter de emergência é perdido, retoma de novo aquele serviço. Então é uma situação muito ruim. A gente tem apenas aqui estar preparado para a hora que tiver a condição de clima, de tempo, podermos fazer a nossa parte e gerar essa condição de escoamento e o produtor poder entrar nas suas lavouras e realizar o seu trabalho. Agora, nós perdemos muito com isso, devido à chuva. O que a gente sempre às vezes precisa de chuva, dessa vez muita chuva, exagerou um pouquinho. Esse ano aquele famoso El Niño, foi um ano muito forte disso, e as chuvas realmente foram recordes no estado desde o final do ano passado, o verão inteiro, o que é bom para a atividade agropecuária, mas no excesso dessa maneira, em algumas situações, prejudica bastante. Mas nós temos a convicção de que se o tempo der uma brecha, nós ainda retomaremos o trabalho em tempo, apesar de algumas perdas já serem realizadas, e aí a gente vai poder fazer um balanço melhor de tudo que aconteceu, e o tamanho e a dimensão desse prejuízo para o Estado, para os produtores, para toda a nossa sociedade. A notícia boa é que o ministro ligou para o governador ontem na integração, convidando ele para ir na quarta-feira, até porque nós solicitamos já há mais de um mês o apoio do governo federal, porque só o Estado estava arcando com todo esse prejuízo. Eles que tiveram aqui no Estado sobrevoaram, conseguiram ver a extensão do dano, e quarta-feira o governador vai a Brasília, agora de última hora, para definir e consolidar, essa é a nossa expectativa, o apoio do governo federal para a construção das pontes, de parte das pontes que se perderam. O Ministério sinalizou com 30 pontes aí da lista de mais de 87, 88 pontes que foram passados para o Ministério da Integração. Ele sinalizou o apoio em mais de 30 pontes, o que é muito importante para o Estado e para as finanças do Estado. Secretário, já é possível fazer um balanço já de quanto o governo vai precisar em termos de recurso financeiro, para, eu não digo nem resolver definitivamente, mas para facilitar a solução de problemas de maior emergência, como a recuperação de pontes, e até facilitar o escoamento da produção? Olha, Sérgio, esse volume está estimado na ordem de 70 milhões de reais. Se nós incluirmos as pontes perdidas, as estradas a serem recuperadas, e aí estamos falando principalmente daquelas onde a situação é crítica, porque tem situações que causou dano, não é um dano que
impede o acesso, mas com certeza deteriora parte daquela rodovia ou daquela estrada. Então essa é uma estimativa da CEINFRA. O secretário Marcelo Miglioli ainda ontem passou esse número para que a gente esteja preparado aí ao longo de 2016 para retomar todo esse processo de conserto mesmo do que foi estragado e dar sequência também no projeto de investimento do Estado, que nós temos uma expectativa muito positiva para que isso ocorra a partir agora de 2016. Já tem dessa ajuda que o governo federal vai fazer, já se tem um valor dessa ajuda? São 30 pontos, seria quantos milhões de reais que o governo... Esse volume de 30 pontos, Sérgio, ele dá um montante de aproximadamente 21 milhões de reais. Tá? O governo do Estado pediu um volume maior, a Defesa Civil Nacional, o Ministério da Integração Nacional fizeram uma avaliação e sinalizaram esses 21 milhões de reais relativos a 30 pontes aqui no Estado. O que é um grande alento para o Mato Grosso do Sul, importantíssimo nesse momento de crise, para que a gente possa imediatamente, assim que o tempo permitir, já iniciar o processo de reconstrução de todas essas pontes e estradas que se perderam aí com as chuvas. Secretário Eduardo Riedel, a sua pasta, se não coordena, ela dá suporte às outras secretarias, não é? Com relação ao plano de gestão. O que é que nós podemos esperar aí para 2016 com esse plano de gestão tão importante para o governo do Estado, porque ele dá a diretriz do que cada secretaria vai trabalhar, qual a importância de cada secretaria, não é? Com relação ao que vai se fazer no ano de 2016. O que é que nós podemos esperar para este ano? Desde o início do mandato do governador Reinaldo Azambuja, ele colocou muito claro que gostaria e iria fazer um governo planejado, um governo que tivesse foco, até porque a gente sabe que os recursos são escassos. Né? Estávamos ouvindo aqui o Sérgio Cruz falar de aumento de imposto, CPMF, e a gente sabe que o poder público ele foi construído num modelo que, no nosso entendimento, ficou grande demais. Né? Os recursos realmente são escassos. E nós temos que trabalhar nas duas pontas. Né? Primeiro, diminuir as ineficiências e o tamanho do peso do Estado sul-mato-grossense e brasileiro, com certeza, por um lado, e adequar as finanças, né, para ter responsabilidade fiscal ao longo do tempo, perdurar esse tipo de situação. E, em função disso, o modelo de governança do Estado foi montado para que cada secretaria tivesse a sua prioridade baseado naquilo que foi a campanha do governador e o que ele falou para a população. E é por isso que o G1, agora no final do ano, colocou ainda que ele foi o governador que mais cumpriu promessa, porque ele focou nas ações que ele disse que iria fazer, com muita responsabilidade. E é isso que a gente tem montado em cada secretaria. O plano de gestão, na verdade, nada mais é do que as prioridades de cada secretaria para o ano de 2016 e até o ano de 2019, no caso do PPA, com o orçamento destacado para aquela ação ou para aquela atitude que a secretaria vai fazer. E assim nós montamos, e aí na semana que vem nós vamos assinar esses contratos de gestão de cada secretário com o governador, fazendo uma avaliação do que ocorreu em 2015, o que entregaram de fato daquilo que foi compromissado com o Estado do Mato Grosso do Sul, nem com o governador, e cada secretário vai assinar seus novos objetivos para 2016. E aí cada pasta tem a sua prioridade. No caso da educação, como nosso objetivo final é a nota do aluno, é o resultado para a educação do Estado, só que tem uma série de ações que envolvem para se chegar nesse objetivo final. O reajuste dos professores agora está enquadrado dentro dessa situação. Nós definimos que vamos cumprir a lei, o piso nacional, e é uma legislação nacional. Nós temos pouca margem de manobra nesse sentido, mas o fazemos com gosto, com boa vontade, porque sabemos que isso vai contribuir para se chegar a uma melhor educação no Estado. No caso da infraestrutura, o secretário Marcelo, com a sua equipe, definiu os principais eixos rodoviários, pontes, estradas, para investimento agora, a partir de 2016 também. No caso da saúde, o governador, desde o início, colocou como prioridade do governo, continuam as caravanas para encerrar o ciclo e a reestruturação da lógica da saúde no Estado de Mato Grosso do Sul. Esse é o grande legado que esse governo vai poder deixar para o Estado do Mato Grosso do Sul, que é uma tarefa dificílima de se fazer. Segurança pública, temos
uma conjuntura complexa e o governador tem buscado o máximo de apoio possível, trouxe muito mais efetivo para dentro das forças policiais nesse ano de 2015 e agora trabalha em cima de equipar essas forças, buscando equipamentos, colete, viaturas, para dar condição operacional para essas forças policiais. A cultura e turismo têm seus objetivos específicos também, e tudo isso vai estar colocado nesse evento que nós vamos fazer, né, com esse contrato que define quais os principais objetivos de cada pasta, para que a população possa saber claramente qual que é o encaminhamento do governo Reinaldo Azambuja. O secretário, neste governo houve um avanço considerável com relação à questão indígena, né? O governo do Estado realmente teve muito interesse juntamente com o governo federal, inclusive constituir uma comissão, né, para definir áreas a serem prioritárias numa negociação tal, na região sul do estado. O nosso ouvinte Júlio Garabini, produtor rural da região do Buriti, né, que sofreu um processo de invasão pelos terenas, está querendo saber a quantas andam essas negociações da questão indígena, tanto no sul como principalmente na região dele, né, que é Buriti, que continua invadida. Tem alguma novidade nessa área, secretário? Olha, Sérgio, nos últimos 3 ou 4 meses do ano passado, o governo se empenhou muito em buscar uma negociação, até fruto de toda aquela situação lá em Antônio João, né, 2 irmãos do Buriti passou por isso lá atrás. Os produtores têm ganho na justiça em relação à posse da sua área, ao domínio da sua área, propriedade e titularidade da sua área, e o governo tem uma visão muito clara em relação a essa questão. Primeiro, em relação às comunidades indígenas, né? São comunidades que precisam de suporte, precisam de apoio, e nós temos buscado fazer isso. E depois, em relação também à segurança jurídica, a garantia do direito de propriedade. Só que esse é um tema federal, e a gente tem buscado de maneira muito forte essa interlocução com o governo federal. E nos últimos 4 meses, o ministro Zé Eduardo Cardoso participou ativamente a organização das áreas que seriam, dentro do entendimento da União, adquiridas para que fossem entregues para as comunidades indígenas, foi feita pelo Ministério da Justiça. Os produtores, especificamente lá de Antônio João, se organizaram e já entregaram toda a documentação para o Ministério da Justiça, mas esse processo ainda não evoluiu, né? Me preocupou a notícia de ontem, toda a discussão de saída do ministro José Eduardo Cardoso, porque nós vamos ter que imediatamente retomar essa discussão, né? Com o novo ministro, sem dúvida. A expectativa é que as pessoas que estavam tratando disso dentro do Ministério da Justiça permaneçam, né, no 2º escalão, no 3º escalão, para que a gente possa dar continuidade àquilo que foi pactuado e tratado, que é a intenção do governo federal de buscar a compra dessas áreas. E aí estariam 2 irmãos do Buriti, estaria Antônio João e outras áreas no sul do estado, em Amambai, lá em Juti, áreas que há muitos anos vêm em conflito, vêm em discussão, e não se encontra a porta de saída para esse problema, que passa pela compra dessas áreas. Mas nós temos que ter essa disposição política do governo federal. O Estado já propôs, ao invés de pagar a dívida mensal, o juro da dívida mensal, colocar esse recurso num fundo para a compra dessas áreas. Nós estamos tentando viabilizar uma saída nesse sentido. Agora depende do governo federal ter essa determinação para que isso possa avançar e a gente findar com esse problema que é muito sério no estado de Mato Grosso do Sul. Secretário Riedel, para 2016, o que a população pode esperar do governo do Estado, mesmo sabendo das dificuldades financeiras do governo federal, muitas dificuldades em liberar recursos? E para também encerrarmos, Mato Grosso do Sul, será que vai conseguir uma verba extra para a área da segurança pública, já que nós temos aí 2 países vizinhos, né, Bolívia e Paraguai, e que Mato Grosso do Sul, o que recebe é a mesma coisa que os outros estados, né, e nós temos aí esses 2 países fronteira que precisamos segurar cocaína, maconha, ou seja, droga, e também armas, né, que é uma preocupação. E ainda as pessoas que passam por aqui, os traficantes, são de outros estados, mas quando são presos aqui, ficam aqui também dando problema com relação à superlotação dos presídios.
Bom, primeiro a população pode esperar absoluto compromisso, né, do governador pessoalmente, o governador Reinaldo Azambuja, e de toda a sua equipe. Eu entendo que é um governo que está focado em buscar resultado, em primeiro lugar, está focado em reestruturar aquilo que é possível dentro do Estado para melhorar essa eficiência dos gastos públicos de uma maneira geral e de seu tamanho, né, da presença do Estado. O Estado ele tem que ter, não é nem mínimo nem máximo, ele tem que ter o tamanho ideal, né, que atenda a população, que busque gerar resultado para as demandas da sociedade, mas que não sufoque o empresariado, aquele que gera riqueza, que é o empreendedor, seja de que área for, agropecuária, comércio ou indústria. Então nós temos que encontrar essa equação e o modelo mais adequado para ter o mínimo de extração de recursos da sociedade e o máximo de serviço entregue, isso em todas as áreas. Esse é um princípio norteador básico desse governo. Em relação à segurança pública, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão, é um dos maiores gargalos nossos. Agora, dia 16, estaremos em Corumbá, o governador vai pessoalmente lançar o vídeo monitoramento de fronteira, uma ação específica na linha de tecnologia para poder melhorar a eficiência desse acompanhamento. Isso será em Corumbá, também instalado em Ponta Porã e outras 6 cidades da fronteira do Mato Grosso do Sul. Agora, o governo federal, e desde o primeiro dia de governo, a gente tem buscado isso também no Ministério da Justiça, deveria ter uma ação mais contundente em termos de apoio, e nós propusemos também aumentar efetivo e condição de trabalho para o BOF, por exemplo, que atua na área de fronteira, se a gente tivesse apoio e equipamento fornecido pelo governo federal. E você colocou muito bem, esse é um problema do Brasil. Nós estamos assumindo sozinhos, sendo para-choque de problemas lá da UPP do Rio de Janeiro, lá de São Paulo em relação a drogas, a armas, que é seríssimo no país, que deságua nos grandes centros com toda aquela violência que a gente conhece, quase com um caos social, e aqui nós somos os grandes responsáveis por atuar nessa barreira, e outros estados também que compartilham dessa situação geográfica. Então o governo federal deveria olhar com mais carinho, porque inclusive sai muito mais barato olhar para esse combate na origem, na fronteira, do que atuar depois que chega no grande centro. E esse é um pleito permanente nosso para que a gente possa atuar com maior qualidade em toda essa região de fronteira do Estado. Secretário Eduardo Rieder, eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui no programa Tribuna Livre e aos esclarecimentos. Uma ótima semana. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade e despedindo também todos os ouvintes, dizer que todos podem esperar absoluto compromisso desse governo com o cidadão sul-mato-grossense, que estaremos muito empenhados em, apesar de toda essa crise, essa dificuldade, em buscar os resultados que nós precisamos para o nosso Estado.